Serverless Guru é a patrocinadora principal da quinta temporada. Obrigada por apoiar a comunidade de cloud e serverless. A Serverless Guru é uma empresa de entrega de software de ponta a ponta, especializada em soluções em nuvem. Eles apoiam empresas em todas as camadas da entrega de software, incluindo estratégia, produto, arquitetura, desenvolvimento, DevOps, segurança, qualidade, suporte em produção e FinOps. Quando você precisa entregar rápido, sem comprometer a qualidade, contrate um guru. Para mais detalhes, acesse sls.guru. Pronto, estamos no ar. Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Sem Servidor, seu podcast sobre serverless em português. E hoje a gente vai fazer um episódio case, que é um episódio sempre muito legal, gosto bastante, sempre falo isso também, que a gente conhece na prática, né, como as empresas estão utilizando serverless, a gente entende os desafios, né, aquilo que funcionou, que não funcionou também, que é importante. Então, vamos fazer mais um episódio case e hoje a gente vai conhecer a Wipo. E para quem está aqui, né, para fazer o episódio comigo hoje é o Márcio Jazinski, que é CTO na Wipo. Tudo certo, Márcio? Como é que vai? Tudo certo, prazer estar aqui junto. Obrigado pelo convite, Evandro. Legal, obrigado também aí por topar, dedicar um tempinho para gravar e compartilhar aí a tua experiência, né, aí no mundo de serverless na Wipo. E como já é tradição aqui do podcast, né, antes de entrar no tema e a gente explorar, né, um pouco, né, sobre esse case, conta um pouquinho para o pessoal que está ouvindo, né, da tua história e como que tu entrou, né, nesse mundo de serverless, né, como é que tu tropeçou no tema aí. Tá bom, vamos lá. Eu, assim, sempre fui um entusiasta de tecnologia, eu me formei na UFSC e lá eu tive, assim, uma experiência muito bacana com os laboratórios de iniciação científica. Primeiro com LSC, era o professor Mariani, um cara, assim, super de filosofar sobre os assuntos, um fanzaço de small talk, então ali eu criei um vínculo muito forte com conhecer profundamente as tecnologias. E aí, em seguida, eu fui para o laboratório de telemedicina, trabalhei com o professor Aldo também. Na época, eles estavam desenvolvendo o sistema de telemedicina de Santa Catarina, então, laudo remoto, etc. Então, tecnologias assim bem avançadas na época, isso era 2005 por ali, então um momento assim bem bacana de fazer o aprendizado. E dali eu fui para a IBM, fui trabalhar fora do Brasil, era um convite de um catálogo que apareceu para um amigo meu que fez um voluntariado. E aí eu fiquei lá 2 anos trabalhando para a IBM, primeiro num time de compliance, depois eu assumi umas responsabilidades de integração de serviços, aí muito aquela camada de Java, assim, bem enterprise, então foi uma experiência bem bacana. E quando eu estava voltando da IBM, o negócio de cloud computing estava pegando muito. Então eu fui para sênior e aí isso me incomodava muito forte. E aí quando eu entrei no mercado no universo talvez de cloud computing, talvez o pezinho ali do serverless, porque no início isso era basicamente virtualização. E aí a gente puxou vários projetos dentro da sênior para fazer essa questão de virtualização. E rapidamente o universo ele foi migrando da virtualização para o container e de repente para o serverless. Então eu cheguei nesse universo muito mais pela curiosidade, pelo interesse em sempre estar olhando o que estava ali saindo, do que necessariamente assim, ó, eu olhei o tema e me interessei por ele depois. Assim, quando eu estava terminando os primeiros trabalhos da Senior com Cloud Computing, eu lembro que eu cheguei a fazer uma palestra, inclusive para as empresas do Inove, era um programa de startup da Senior, já falando assim, ó, serverless é o futuro, e isso era até um pouco antes de eu entrar na WIP. Legal, muito bom. E agora tu tá na Wipo, né? E acho que é legal também para o pessoal que está ouvindo, né? Já que é um episódio case, a gente vai falar de como que serverless está ajudando, né? A Wipo, né? Na jornada. É importante conhecer um pouco o que é a Wipo, né? O que faz, né? Qual que é o business. Então, se tu puder explicar também um pouquinho para o pessoal. Legal, vamos lá. A Wipo ela é uma fintech do Grupo Sênior. O Grupo Sênior, ele é um grupo assim, muito reconhecido no Brasil por folha de pagamento, gestão empresarial,
logística, agronegócio. Então, ele está espalhado num nível assim muito forte em termos de software para cálculo de folha e software de gestão em geral. E a Wipo, quando a gente fez o spin-off, né, então ela é uma empresa que nasceu de dentro do Grupo Sênior, faz parte do grupo hoje, ela veio com o objetivo de resolver uma parte financeira desse universo de gestão. No caso da Wipo, é a pessoa física em si. Que tipo de produto que está dentro de um ambiente desses, né? Então, talvez o mais fácil de pensar é o cartão de benefícios. Então, toda empresa precisa pagar vale alimentação, vale refeição, às vezes dá um bônus, dá um presente de final de ano. E no passado isso era um desafio muito grande para as empresas, porque cada final de ano era um cartão, aí o cara perdia, o cara esquecia o saldo em um lugar, ou ele ganhava o vale alimentação e não podia gastar no mercado, só podia gastar em restaurante. Então, esse é um produto super bacana da Whirlpool que a gente tem. Um outro produto que a gente desenvolve também, que a gente leva para os consumidores, é o crédito consignado. Tem até algumas versões de crédito, né? Então, crédito consignado, tem o Help, que são formas, às vezes, do colaborador conseguir resolver a vida financeira dele sem pagar juros exorbitantes. Normalmente, uma fintech, ela entra com duas nuances, né? Uma nuance de tecnologia e uma nuance de mexer um pouco no mercado, assim, aquilo que a gente percebe que não está justo. O crédito consignado, por exemplo, hoje que a gente tem, ele tem taxas melhores do que qualquer fintech do universo aberto no crédito pessoal. Só ganha das taxas de um crédito consignado quando você está fazendo um financiamento com um bem alienado. Então, basicamente, esse é um produto que a gente tem hoje bastante gente que gosta bastante. E para finalizar, acho que tem um outro produto que é bem relevante para nós, ele está muito associado em a gente unificar a vida financeira do colaborador, que é o Olerite Digital. Então, esse é um produto que a gente integra com os sistemas da Sênior. A Sênior hoje tem mais de 6 milhões de pessoas que têm a folha calculada por um produto da Sênior, e a forma de você ver isso na palma da mão, de forma super simples, é com o aplicativo da Whip. A gente tem hoje no aplicativo da Wipo mais de 3 milhões de pessoas com esse aplicativo. Então, aqui é onde está o nosso universo serverless, eu diria assim, mais nervoso, principalmente no início de mês. Assim. Então, esses são os nossos produtos. A gente está sempre aumentando, então a gente tem parceiros para a questão de saúde mental, de saúde física, mas, em geral, o escopo dos nossos produtos vão girar em torno desses que eu comentei. Legal, muito bom. E a curiosidade para o nosso público aqui que tá ouvindo, né? Quando o Márcio saiu, né, no spin-off, né, para lançar a Wipo, eu entrei para substituir o Márcio na Sênior, então a régua estava bem alta ali para mim, né? Então foi um desafio interessante ali, mas só para compartilhar um pouquinho, né, dos bastidores aqui, né? É, e legal que tu falou já desses volumes e tal, né, que a Wipo tem, né? A Wipo é uma startup super legal, com produtos bem interessantes, né? E aí tu falou do volume já de milhões, né, de usuários e todo esse tráfego. Então, aqui eu quero começar a entrar, né, no tema, né, do podcast aqui de serverless e tentar conectar com o que tu falou, né? Então conta um pouquinho para a gente como é que foi essa entrada, né, do serverless na Wipo, né, uma startup jovem, né? Uhum. Como é que foi essa entrada? Que soluções estão usando serverless, né? Então, o que tu pode compartilhar aí para a gente sobre isso? Vamos lá. A gente começou o desenvolvimento da WIP em 2020, então dá para dizer que nesse momento o serverless já tinha uma maturidade legal dentro do universo da AWS. E talvez a escolha por ser serverless, além até do interesse tecnológico de usar as coisas que tem mais inovadoras, quando a gente está desenvolvendo uma questão de tecnologia, a gente tinha tido uma experiência bem interessante com a primeira versão do HCM, que a gente desenvolveu numa arquitetura cloud, cloud nativa, mas ainda assim seguindo um modelo mais tradicional. Tradicional que eu quero dizer é ambiente virtualizado, então máquinas virtualizadas, load balancer na frente e recebendo as requisições ali. E o aprendizado que a gente teve ali foi que quando a gente integrava os produtos do legado da Sênior com a nuvem, o volume de informação que a gente precisava mandar dava muito trabalho na gestão, como se fosse do SRE. Então, assim, vinha muita coisa, tinha que escalar a máquina, daí depois a gente percebeu que a gente tinha que separar em 2 grupos e assim por diante. E quando a Wipo estava nascendo,
Uma das coisas que a gente percebeu é que a gente ia passar por algo muito parecido. A gente ia precisar integrar os dados do HCM para mostrar o Olerite digital, por exemplo. E aquela necessidade de ficar escalando API, escalando máquina, etc., foi uma coisa que eu já pensei em tentar evitar. Assim. Então, conversando com o nosso time, a gente falou, pô, vamos tentar fazer de uma forma que a gente não se incomode com esses dados sendo enviados. E aí nasceu já a primeira parte do service. A gente tem hoje um integrador que está, de fato, nas soluções on-premise da Senior, e assim, são mais de 4.000 e eles estão mandando dados direto. Só que ao invés de mandar dados para um ambiente virtualizado com APIs, a gente já faz com que ele se autentique numa API Lambda e já manda para o S3 os dados puros. Isso já é uma vantagem, Evandro, assim, gigantesca. Por quê? Porque o S3 me dá uma disponibilidade que daria muito trabalho para fazer do ponto de vista de máquina e API e etc. Então, esse é o primeiro ponto que já vale a pena, talvez o primeiro elemento da arquitetura. O segundo é que ao invés de a gente usar banco relacional, que também a gente usou na primeira versão lá do HCM, a gente percebeu vários gargalos, o relacional ele escala muito bem, se você usar ele direitinho, etc. Mas ele te dá muito trabalho nesse sentido. Então a gente já puxou um DynamoDB para armazenar os dados de acesso do usuário. Então quando o usuário entra no nosso ambiente, ele vai chegar, passa pelo API Gateway, bate na Lambda, a Lambda vai pegar as informações lá do DynamoDB. Então uma parte do S3 tem dados, uma parte tem dados em DynamoDB. E aí, esse já é uma composição assim que dá para dizer que resolve praticamente todos os nossos problemas. É lógico que tem outros elementos, né? API Gateway, WAF, a gente tem muita coisa que dispara pelo Event Bridge, a nossa plataforma de gestão vai pelo Amplify, também é serverless. Então, isso tudo funciona muito bem quando a gente está trabalhando com um modelo de alto volume, porque quando o pessoal começa a publicar o Olerite, ou a folha de pagamento, isso é sempre na mesma época. Então, sempre todo mundo está mandando os dados ali entre o dia 20 e o dia 30. E os acessos são todos entre o dia 2, 3 até o dia 10. E o ambiente serverless, assim, dá zero dor de cabeça para nós nesse sentido. Maravilha. Eu até anotei esse ponto aqui, né? Porque eu acho que é importante, né? Tem essa questão da sazonalidade dos acessos. Claro que tem um acesso constante, né, no produto, mas especialmente, né, no início do mês, né, para consultar o Lerite, ou para consultar, né, no final do mês se foi liberado o crédito no cartão. Eu Exato. imagino que é um volume realmente brutal, né, de acessos. Então, dá para ver que está bem conectado esses requisitos, né, que tinha de negócio, que é isso, Uhum. né, de ter esses volumes e ter a pancada também de envio de dados, né, de muitos clientes, né, já orientou muito, né, dessa tomada de decisão, né? Exato. E tu tem, né, toda essa que tu falou, né, da disponibilidade, né, com S3 e tal, que é complexo de ter, e num cenário que tu não precisa daí ter isso totalmente real time, né? Então tu consegue ir Exato. processando essas informações, então acho que novamente o requisito te guiou muito para isso, inclusive, né? É isso mesmo. Hoje, por exemplo, dos 3 milhões e 200, 3 milhões e 300 de usuários que a gente tem prontos para usar, os que usam mesmo é em torno de 2 milhões e meio. Em geral, o acesso deles vai ser todo assim concentrado. É lógico que a gente tem acesso praticamente o mês inteiro, porque existem até formas de tentar manter o usuário engajado com o nosso aplicativo, com push, etc. Mas ele é um volume bem significativo e a gente tem uma parte de um ambiente onde ele está quase num modelo totalmente serverless, mas ele ainda usa, por exemplo, Container Fargate, então já é uma tecnologia rápida de resposta, mas ele tem, por exemplo, um elemento de banco relacional. Esse ambiente, que não é 100% serverless, ele tem em torno de 100 mil usuários. E o nosso outro ambiente, que traz os 2 milhões e 5 usuários, está operando lá com Lambda. A gente tem mais trabalho de monitorar o SRE e olhar o ambiente de 100 mil usuários do que o ambiente de 2,5 milhões. Assim, bem visível o quanto de trabalho, o quanto de preocupação que a gente tem com um ambiente e com o outro. Esse relato é muito rico, né? Porque essa é uma das grandes defesas, né, do paradigma serverless. Inclusive, tu falou, né, do ECS Fargate, né, para o mercado, é considerado serverless também, né? Só é uma Exato. abordagem mais usando container mesmo, né? Tu não vai tanto a nível de granularidade de função, mas o mercado, a própria AWS, né, vende Eles isso colocam. como
Exato. como serverless também, né? E eu acho que faz sentido, né? Eu acho que nem toda solução, né? Não tem bala de prata, né, na tecnologia. Eventualmente, né, com funções não vai funcionar ou vai ser mais, enfim, é, custo efetivo, né, com esse Fargate. Mas legal, né, que tem essas duas abordagens também, né, na WIPO, né? Tu já falou um pouquinho, né, mas essa decisão, né, de ir por serverless, né, tipo, então, quando vocês começaram, já não teve algo, beleza, vamos analisar talvez, né, modelos diferentes, vamos tentar Kubernetes aqui. Em algum Uhum. momento teve um pouco desse olhar para diferentes modelos mais tradicionais, ou os requisitos estavam tão claros que serverless era a melhor opção. Então, eu só queria passar um pouquinho contigo também Uhum. nessa tomada de decisão, como que foi racional, né? Acho que ela foi bem nessa linha da experiência com o projeto anterior. Então, a gente não chegou a bater assim o pé do tipo, tem que ser serverless, mas a gente foi muito na linha do que nos daria escalabilidade. Até porque, mesmo um ambiente com máquina virtualizada e RDS, ele escala muito bem, assim, você consegue. O ponto é que você vai precisar monitorar um pouquinho mais, vai ter que olhar algumas coisas a mais, e mesmo o server você vai ter que monitorar também, porque daí ele vai te onerar, às vezes, em custo, em todos os exageros e ineficiências que você tiver dentro do ambiente. Eu estou até, assim, para publicar um texto falando um pouco disso, assim, que o grande desafio do serverless, ele reside que toda ineficiência se reflete em custo, de forma muito imediata. E algumas outras ineficiências que a gente tem numa arquitetura mais tradicional, às vezes ela vai se refletir em gargalo. Então, um grande exemplo disso é um banco de dados relacional, está ali rodando no RDS, você pode ir aumentando ele, mas como ele não vai aumentar de forma automática, ele vai primeiro gerar o gargalo. Então lá você vai ver que ali gerou um problema. No serverless não, primeiro ele vai gerar o custo e aí você vai ter o efeito nesse sentido, porque ele atendeu a demanda que precisava. Então, quando a gente estava fazendo essa decisão, a gente estava com muita preocupação nessa questão mais de arquitetura e gargalos. Então, a gente já evitou o RDS no ambiente do Olerite de cara. E, ao mesmo tempo, naquela mesma época, a gente estava desenvolvendo uma solução mais corporativa para conectar com o RP, que mais tarde virou o RP Banking ali da Senior. Ali a gente estava usando o RDS. Por quê? Porque ali os dados eram relacionais. E no lado do aplicativo, a gente não via necessidade de dados relacionais, de extração, de join, etc. Então, se a gente consegue manter os dados numa forma de chegar esses dados direto no S3 e manter a parte de autenticação, de controle de dispositivo dentro do DynamoDB, vamos tentar manter essa estratégia nesse sentido. E as lambdas também funcionaram de uma forma muito bacana. Assim, talvez o maior aprendizado que a gente teve nesse primeiro momento foi que logo quando a gente lançou as primeiras versões, a gente segregou demais os nossos projetos. Então, com o tempo, isso virou um pouquinho de dificuldade para nós. Mas assim, a estratégia que a gente montou desde o início, ela estava sempre voltada mais em arquitetura e a demanda mesmo, e por isso que a gente acabou indo pelo serverless. Legal, muito bom. Inclusive, tu falou uma frase que eu gostei bastante, né, sobre toda a ineficiência, né, que tu desenvolve e vira custo, né? Isso me remeteu a uma frase tua, inclusive, do evento que tu participou, né, do Sem Servidor, né, do Everything as a Cost, né? Exato. Isso é muito bom e reflete realmente que é um dos grandes desafios, né? A cloud, de forma geral, traz Isso. esse perigo, né, do custo, né, se tu não é eficiente, e do serverless, pelo fato de tu pagar pelo uso, e geralmente isso está relacionado a tempo de execução e a quantidade de recurso que consome, seja memória ou CPU, né? A ineficiência é punida como custo, né, diretamente. Então, Muito achei rápido. genial. Isso vira um coach legal, né, para postar, inclusive, essa frase. Exato, exato. E algumas vezes esses custos ficam escondidos, assim, é normal no arquiteto, e quanto mais tradicional a arquitetura, mais fácil ele ficar um pouquinho escondido, assim, então, assim, um serviço que passou de 200 milissegundos para 300 milissegundos, mesmo que a gente esteja usando um modelo que já é um modelo super, assim, super atual, o Fargate ali,
é mais difícil de você perceber, porque você vai perceber um aumento no custo, porque ele consome por memória e por CPU, então está demorando um pouquinho mais, mas você não percebe tanto. No Lambda, a gente teve casos, inclusive é um dos que eu estou escrevendo, que eu apresentei no último sem servidor, é muito violento. Assim, a gente teve aumentos assim de mais de 30% da fatura inteira da Amazon por um desvio de uma Lambda que estava fazendo mais tempo do que deveria. Isso é brutal, muito legal. Acho que essa aqui já foi uma grande dica, né, para quem está ouvindo, um ponto de atenção legal, né? Então a gente falou um pouco sobre como foi a tomada de decisão lá no começo, né? Vocês daí seguiram por um caminho de serverless muito baseado nas experiências anteriores, né? Agora, no dia a dia, quando vocês estão desenvolvendo, né, conheço um pouco, né, dos bastidores, vocês estão bem acelerados, né, com novas features, novos produtos, né, que estão saindo, né? Como é que se dá nessa tomada de decisão? Né? Essa tomada de decisão já é serverless first? Esse é o mindset do time ou tem algum modelo que vocês consideram também outro tipo de opção? Como é que está esse processo? Hoje ele é serverless first, mas aí eu acho que tem um cuidado, assim, a gente vai por essa arquitetura porque é como tudo funciona e isso nos facilita. A gente gerou um conhecimento nesse sentido, uma experiência, então faz sentido que as coisas continuem no modelo serverless. Mas aí eu acho que em tecnologia a gente tem que ter sempre um cuidado para não se apaixonar demais pelo modelo, assim, a ponto de ficar cego. Assim, no passado a gente tinha discussões homéricas assim do universo técnico justamente por esse tipo de paixão. Então, por padrão, hoje, se eu puder escolher alguma coisa, vai sempre ser o modelo serverless. E eu acho que boa parte do time técnico também vai nessa linha, a gente troca muito ideia nesse sentido. Mas boa parte das vezes, quando a gente começa a olhar um problema, a gente avalia outras soluções. Então, a gente tem, por exemplo, hoje, uns processos de processar arquivo. E processar arquivo, às vezes, é um negócio demorado. E a gente já teve ali um erro, por exemplo, do arquivo ficar processando e não terminar, e voltar para a fila e etc., que gerou custo para nós. E algumas vezes a gente já falou assim, ó, esse aqui é um projeto que a gente está pensando em mover para o container. Porque o container reservado, ele vai poder executar 24% dos arquivos de milhares de clientes. Se precisar, a gente vai escalando e pode gerar o efeito de zerar a escala se não tiver nenhum arquivo para processar. Então é muito isso, sabe, Evandro? A gente vai na linha do serverless, tudo aquilo que é novo a gente tenta direcionar para isso, mas a gente continua avaliando aquilo que existe, se seria o caso de mover para uma outra situação, ou mesmo se faz sentido a gente já desenvolver num modelo mais tradicional, assim. No serverless, o que eu gosto, né? A facilidade de gestão. Então, aquilo que eu comentei, assim, a gente tem volumes muito grandes com praticamente zero dor de cabeça. Talvez uma das dores de cabeça que a gente teve no passado foi que a gente estourou o limite de lambdas concorrentes da AWS, então a gente teve que abrir um ticket na correria para aumentar. Mas, assim, é a única que eu lembro de cabeça mais forte. A capacidade de escala, então, ele tem um limite muito mais amplo, assim, o mesmo modelo que a gente tem lá no outro ambiente, que é com Fargate, eu ainda tenho alguns limites mais rígidos ali, não pode passar de X containers, etc. Então, você tem que estar meio que conhecendo um pouco mais a tua aplicação, e no serverless você dorme um pouco mais tranquilo nesse sentido. E a outra coisa que eu percebo é a velocidade da elasticidade. O Lambda tem uma questão do cold start ali, que às vezes pode te incomodar. Mas hoje o nosso container, ele leva em torno de 2 minutos para ficar pronto, 2 a 3, assim. E isso é uma eternidade, assim. Quando manda um push, por exemplo, para um aplicativo que todo mundo sai acessando, a Lambda, assim, ó, super tranquilo, e o nosso outro ambiente a gente tem que fazer o warm-up, senão ele não dá conta do recado. Legal, boa. Eu gosto dessa visão mais pé no chão. É importante ter uma linha, né, padrão, mestra, né, que a gente segue, Exato. mas cuidar realmente com as paixões, né? E a gente até comentei isso agora no episódio, inclusive, que não tem bala de prata, né? Não tem milagre, tem que entender os requisitos e eu vejo que esse é um erro às vezes comum, independente da escolha, né? Do lado da escolha, né? Pode ser serverless ou outra, né?
mas forçar a barra, às vezes, para uma arquitetura, para um paradigma que não encaixa claramente para aquilo, às vezes coloca em Exato. xeque todo o resto. Então, É isso mesmo. imagina, né, tu pode tomar uma decisão forçada aqui, que vai dar ruim, né, não vai parar de pé, e aí tu coloca em xeque todo o restante que está funcionando, que está legal e que faz muito sentido por conta de uma decisão forçada, né? Então, essa mensagem é legal, bom que tu trouxe, porque é uma coisa que acredito bastante também, tá? E a questão de disseminar. E essa do Exato. Cold Start é legal que fala-se muito de Cold Start no Lambda, na função, mas muitas vezes a gente esquece que existe cold start no microserviço, no container também, né? Exato. Que o tempo que o container leva para subir, né, seja no Kubernetes ou no ECS, é o cold start dele, né? Então, tu também tem esse desafio, né, no container que precisa ser considerado. Então, esse é um ponto É legal aí isso. para E até para destacar também. adicionar, por exemplo, no nosso ambiente que hoje ainda não está 100% serverless, a gente quer migrar ele para 100% serverless na parte que ainda atende o usuário lá da ponta, que é aplicativo e alto volume. A parte de back-office, que é em geral o gestor utilizando, a gente não deve abandonar o RDS, porque eu acho que daí cai bem no que você falou, Evandro. Seria um erro gigantesco a gente tentar tirar aquilo que é dados tabulares, que precisam de join, que precisam de relatório e mover para uma estrutura forçadamente, por exemplo, para um Athena que fica super caro, um Dynamo que seria super complexo. E existem ferramentas de futuro, assim, para quando precisar escalar. Então, tem o Aurora Serverless, tem o Aurora Limitless e assim por diante. Então, ele vai ser uma estrutura um pouquinho menos, talvez, rápida para escalar ou de responder como um DynamoDB, mas ali você não precisa, talvez, aquele volume tão massivo de usuário acessando, você precisa de outras coisas que faz todo sentido manter uma solução mais tradicional. Legal, muito bom mesmo. Agora, o pessoal que está ouvindo, em geral, nosso público é bem tech mesmo, né? Conta um pouquinho como é que está a stack de tecnologia, os serviços, linguagem de programação, como é que é mais ou menos, né? Tu até citou alguns componentes, como é que é um pouco, né, da integração, mas dá um overview aí pro pessoal. Tá bom. Acho que tem até um aprendizado já junto aqui. Quando a gente começou, toda a WIPO, a gente começou com o Node.js de back-end e o React para front-end e React Native para o aplicativo. E aí talvez já venha o maior aprendizado. Assim, em um determinado momento a gente já usava o JavaScript puro e a gente começou a fazer alguns serviços em TypeScript. E isso já virou assim da água para o vinho. O TypeScript é muito mais seguro para coisas com volume como que a gente trabalha assim. Um erro que impacte 2,5 milhões de usuários é assim, ele é muito violento, ele é a nível de rede social, as notas de um aplicativo caem assim vertiginosamente quando você erra a mão ali. E o TypeScript te ajuda a não errar tanto. Então hoje, se fosse já dar um conselho assim, já sai com TypeScript. Hoje em dia a gente está analisando um pouquinho, tem um dos nossos arquitetos ali, que é o Roger, o Go. Então, performance super interessante, uma linguagem super madura. Então, a gente está começando a avaliar, abrir um pouco a mente para essa opção. E é basicamente esse o nosso universo do mundo serverless com Lambda. No universo com Fargate, daí a gente tem a aplicação que a gente fez uma aquisição, que é em C Sharp. Então é uma linguagem, assim, do ponto de vista de ser tipada, etc., super boa. Ali o ponto que a gente precisa melhorar mesmo é a inicialização do container, que hoje eu ainda acho que precisa ser muito mais rápido. E eu acredito que tem mecanismos para isso. Assim, uma das palestras que eu vi do Reinvent, eles trouxeram vários elementos para fazer isso. E eu já vi também um experimento onde um cara comparava assim, o serverless puro com um ambiente com container. Os resultados que se consegue obter são muito parecidos. Então, ali também é só questão de ajustar. Então, C Sharp, TypeScript e React é nossa stack, com foco principalmente no TypeScript para as lambdas. Legal, muito bom. Tu falou uma palavra-chave que devo até conectar, né, com a próxima pergunta aqui, né? Tu falou de aquisição. Quando a gente faz aquisição de empresas, é sempre, né, um emaranhado, muitas vezes, de tecnologia que tu precisa desenrolar. Não porque não está legal a tecnologia, mas porque
geralmente é diferente, né, do que tu tem, modelo arquitetural, enfim, né? Então é sempre um desafio, né, fazer essa convergência, né? E aí a minha pergunta vai na linha de como é que é essa relação, né, de um mundo serverless, que como tu falou, meu, vai lá, escala, tem um pico, né, de 2 milhões de usuários, 2 milhões e meio de usuário e tal, com eventualmente uma solução que pode ser legada, né, que tu não pode ir lá e mandar 2 milhões e meio de requisições para essa aplicação, porque ela vai simplesmente morrer, né? Então tem esse cenário também na WIPO, e se teve, né, como é que foi esse desafio, como é que vocês estão lidando com isso? Temos sim, isso se tornou verdade a partir de 2021. A gente fez a aquisição de uma empresa chamada Convenix, e aqui a gente enfrentou alguns desafios de um universo bem típico de startup, porque o que eles fizeram foi tudo correto do ponto de vista de validação de negócio. Não fazia o menor sentido eles tentarem montar uma engenharia gigantesca para algo que não se sabia se ia funcionar. Então eles tinham uma arquitetura tradicional, assim, era uma aplicação monolítica com C Sharp e o banco de dados rodando ali praticamente junto. E por uma restrição de custo, eles usavam um ambiente virtual, inclusive virtualizando o próprio banco de dados. Então ali o nosso desafio foi, no momento que a gente pegou esse projeto, foi primeiro tirar de uma máquina virtual, replicar esse ambiente para máquinas virtuais mesmo. Então a gente jogou para EC2, colocou um load balancer na frente, separou o banco no RDS e começou já a operar assim. Aqui a gente já tinha alguns desafios, porque todas as informações sempre iam para o banco de dados. E eu lembro de um caso específico, assim, quando o pessoal fez uma liberação de buscar o saldo por bolso, porque o nosso cartão ele pode ter bolso livre, pode ter bolso para usar em restaurante e assim por diante. E aí foi anunciado num evento, o pessoal foi acessar para ver o saldo no bolso, e aí o aplicativo ficou 15 minutos ali sem responder a parte do Flex. Por quê? Porque estava indo tudo pro RDS ali e o banco enfileirou as requisições, não dava conta de responder. Então a gente foi evoluindo esse modelo para um modelo cada vez mais serverless, que foi tirar as máquinas de virtualização EC2 e levar para o Fargate. Então ali já ficou um momento que eu acho que hoje está com uma maturidade legal, exceto o tempo de inicialização, e migrar gradativamente as informações do RDS para o DynamoDB. A gente chama como se fosse um cache hoje, porque no primeiro momento a gente avaliou fazer isso direto no Redis. Mas a gente também é uma startup, então um cluster Redis, naquele momento, ele estourava o nosso orçamento só ao subir. E eu acho que aqui vem outra vantagem de um modelo serverless, principalmente como o DynamoDB. Ele acompanhou até hoje o meu gasto de uma forma muito gradativa. Então eu não precisei alocar um cluster de Redis, que era caro para mim, subir uma solução totalmente serverless, que é o DynamoDB, e a gente tem um tempo de resposta para o cache ali no DynamoDB, que é um cache persistente, dá para se dizer, super tranquilo. É um tempo de resposta que nos atende muito bem. E esses tempos, inclusive, eu conversei com o pessoal da AWS e ainda o nosso custo de DynamoDB hoje ali não vale a pena subir um cluster de Redis. Então, assim, continuo usando essa solução. Então, essa é uma composição. E aí outras coisas que a gente acabou fazendo nesse ambiente, também movendo muito para o serverless, é a adoção de filas. Então a gente não tinha esse conceito, até tinha um conceito, mas era filas internas do próprio C Sharp, então a gente levou para as filas da própria AWS. E a gente também adotou a estratégia de warm-up, porque mesmo esse ambiente hoje, usando o cache, usando o RDS, ele ainda tem algumas APIs que batem no banco de dados e a gente precisa pré-aquecer o ambiente em caso de push. O nosso push chega para muitos usuários. A gente usava antigamente uma solução interna nossa que ia mandando devagarinho esses push, mas a gente resolveu usar o Firebase, que é uma solução muito mais madura nesse sentido, e o Firebase manda para todo mundo ao mesmo tempo. Assim. Então, as primeiras vezes que a gente mandou os pushes, esse ambiente balançou forte para não cair. Legal, legal. Legal, assim, né, pela tua fala, né, que eu acho interessante, que é uma mensagem legal para o pessoal, né? É muito sobre engenharia de software, né? Então, tu tá usando conceitos aqui, vamos trazer filas, vamos trazer cache. Os serviços acabam sendo muito como, né? Tu tá fazendo isso. E aí, pô, tu tem um serviço que atende bem, né? A questão de requisito que tu tem, né? Que é o custo, né?
tu tem uma restrição de custo, precisa estar orientado a isso, né? Mas o que eu queria, né, até reforçar aqui do que tu falou, acho que essa cabeça de engenharia de software mesmo, né? É pensar como uma boa engenharia de software, uma boa arquitetura, pensando nesses componentes. E depois vai vendo realmente os serviços, né, que encaixam, né? Então, esse é um reforço legal, né? E serverless, né, também é sempre uma boa ideia para startups, né? Isso é algo que eu Exato, falo bastante. Para mim é um case perfeito, né? Eu acho que depois que ganha uma certa dimensão, uma certa escala, talvez algumas coisas vão fazer sentido repensar, né? Talvez ir para um container ECS mesmo, enfim, né? Talvez alguns componentes precisem de um tipo de serviço diferente. Mas no começo mesmo, uma startup, para mim é sempre muito óbvio, né? O serverless, exato. porque ele vai crescer incrementalmente com o teu crescimento. Tu, tu teve algum perrengue, né? Que precisa, ele baixa o custo também. Então, isso que tu falou, né? Da startup, eu acho que é super legal. Isso é um reforço muito, muito bacana. Ele casa muito bem, até porque, assim, mesmo uma startup, quando ela começa a ganhar alguns clientes, assim, hoje a gente tem um volume muito significativo, né? Mas logo no início, quando a gente estava nos primeiros clientes, a gente já precisou criar ambiente de desenvolvimento, ambiente de homologação. E aí o Hum, serverless, ele é praticamente, assim, os 2 primeiros anos, assim, o meu custo de ambiente de homologação e de desenvolvimento, ele era muito perto, assim, de $100, não chegava a isso muitas vezes. Por quê? Porque ele é sempre associado à demanda, como a demanda era praticamente zero, e dentro de um ambiente que nem, principalmente a AWS, você tem ainda cotas que nem entra no custo, assim, então, para uma startup, eu acho que o caminho é muito mais esse, até por uma questão de custo mesmo. e tem uma questão que é a operação também, né? Tu tocou nesse tema, né? Exato. De que a operação, a serverless, dá menos dor de cabeça e menos esforço que tu tem que colocar, né? Até vou aproveitar, né, esse tema para ouvir um pouquinho de ti, como é que é essa operação, esse monitoramento, né, desse ambiente serverless, né? Como é que é esse dia a dia, os desafios, né, disso? Vamos lá. Sim, o ambiente serverless ele tem o desafio talvez do custo e a observabilidade, talvez pela segregação também às vezes vira um desafio. Então, monitorar um ambiente desses, ele tem uma dificuldade natural para o desenvolvedor, que é você achar os logs, você inspecionar um problema, isso é mais difícil do que na vida do desenvolvimento tradicional, onde a gente está acostumado a dar um tail, um grep de arquivos e procurar por alguma coisa. Então, tem ferramentas para isso, o CloudWatch ele consegue fazer tudo isso, mas é uma sintaxe que normalmente o pessoal não domina. Então, esse é um desafio bem grande, assim. O outro, talvez, é que as coisas mudam um pouco de figura. A gente está sempre acostumado a olhar consumo de memória, CPU, e na Lambda você vai ter que ver execução concorrente, cold start, então tem algumas questões nesse sentido que mudam bastante. Como é que a gente faz hoje? Assim, a gente usa desde ferramentas de monitoramento como o Elastic, uma ferramenta fantástica para a gente entender como é que está o tempo médio de um conjunto de APIs, como é que está, quais APIs desse conjunto de APIs, quais APIs estão demorando mais. Então esse é um elemento que a gente faz e ele dá às vezes até a visão assim, ó, tá demorando para acessar o DynamoDB. O DynamoDB, por natureza, não demora. Se ele está demorando, quer dizer que alguém está fazendo talvez um scan, né? Está usando a ferramenta do jeito errado. Então ali a gente consegue investigar. Outra coisa que a gente faz é ter alarmes direto no Teams. Então a gente tem um grupo de SRE, quando alguma coisa acontece, ele gera um alarme e manda para nós no Teams. Então isso até final de semana a gente recebe, eu tenho, por exemplo, o Teams no celular, se alguma coisa ficar estranha, a gente recebe ali. E é comum às vezes acontecer, porque na internet o pessoal faz varredura, às vezes alguma regra do nosso AF, por exemplo, deixa passar uma tentativa de volume, a gente já consegue identificar que isso está acontecendo. Legal, legal. E vamos lá, acho que uma dúvida que sempre me ocorre assim é com relação a entrar profissionais, né, para trabalhar em ambientes serverless. No passado, isso era um grande desafio, né, de ter pessoas aptas, né, a trabalhar com serverless, né?
como é que é isso, né? Como é que foi o desafio, né? Se tu teve esse desafio, né, de ramp up com as pessoas, né, para trabalhar com serviços serverless e como é hoje, né? Se isso é um desafio ou se está mais tranquilo? Acho que é um desafio. Dentro da Whirlpool, isso não é um problema tão grave hoje, porque a gente tem pessoas que já conhecem o modelo antes. Então, o risco, talvez no início, e acho que isso a gente chegou a fazer algumas vezes, é que no serverless dá para fazer muita coisa errada. E quando você faz as coisas erradas, você vai pagar ou com custo, ou com algum problema difícil de identificar, porque tem situações onde uma lambda chama outra, e aí mais um serviço acontece em um outro nível, e aí você não consegue ter essa visibilidade. Isso se torna bem difícil mesmo. Mas tendo uma equipe que já desenvolveu e que já construiu, em geral a gente não tem tido dificuldade. A gente contratou vários desenvolvedores hoje em dia, às vezes, que não tinham conhecimento forte sobre o uso de bancos como Dynamo, sobre Lambda, e a gente percebe que eles entram no universo bem fácil. Assim, primeiro porque em produção é sempre já um processo automatizado, que o SRE às vezes está ali conduzindo, e segundo, porque mesmo nos ambientes de dev, uma vez que você subiu a tua Lambda e viu o negócio funcionando, você já identificou. Aí os próximos passos, às vezes, é ensinar, por exemplo, um desenvolvedor que ainda não fez, provisionar os serviços com CloudFormation, que é um erro, às vezes, muito comum no início. Ter a visão de que tudo vai ser custo dentro do universo do serverless. Então, isso também é uma questão, às vezes, a levar para o desenvolvedor que nunca trabalhou nesse modelo. Saber logar apenas o essencial. A gente já pagou uma quantidade significativa de CloudWatch por excesso de logs que não precisavam estar ali. E aí conhecer alguns conceitos, assim, talvez produto da AWS que a gente já chegou a usar errado em alguns momentos e hoje a gente já tem o pessoal se preocupando um pouquinho mais é o DynamoDB. Se você criar as tabelas ali e tentar depois buscar os dados por aquilo que não está indexado, o problema fica bem grave e você vai sofrer bastante nesse sentido. Assim, vai custar caro e vai demorar muito mais do que um banco relacional. Mas tirando assim alguns desses elementos, a maioria deles que eu comentei são coisas que o pessoal pega no dia a dia. O pessoal se adapta super bem, assim, em geral curtem bastante. Tem um outro ponto, talvez, Evandro, que vale a pena reforçar, que assim, ela é uma tecnologia que os desenvolvedores gostam. Então, ou o cara conhece e gostaria de aprender, ou quando você fala um pouquinho, ele sabe que é uma tecnologia é, interessante, divertida, de ponta, e aí o pessoal se interessa, vai atrás e aprende bem. Esse é o lado bom, né? Exato. E tu falou até de algumas lições aprendidas e tal. Queria ouvir um pouco de ti, porque eu sempre comento, né? Talvez mais importante de saber o que fazer é saber o que não fazer, né? Exato. Então, nessa jornada de vocês aí com serverless, né? Que lições tu tem de erros, né? De dificuldades que vocês tiveram que tu acha que vale a pena compartilhar aqui? Tá. Eu acho que talvez os erros ou a maior dificuldade que a gente teve, embora seja um dos grandes benefícios do serverless que a gente mesmo comentou aqui, que é o custo, esse também foi o nosso principal desafio, que é inclusive o que eu comentei em algumas apresentações, e até estou para publicar um texto falando um pouquinho sobre isso. Porque como ele é uma tecnologia que escala, todas aquelas ineficiências, às vezes, que ficam um pouquinho mais escondidas, quando elas aparecem dentro de um ambiente como esse, elas aparecem muito rápido. E o exemplo bem fácil de pensar nisso é quando você tem, por exemplo, um processo que subiu, por exemplo, numa máquina virtual e começa a usar, sei lá, 50% de processamento daquela máquina, e ele está processando os dados de forma desnecessária, não está agregando nada ao negócio, mas ninguém percebeu. E aquela máquina fica rodando com 40%, 50% de processamento. Como às vezes a quantidade de acessos não é muito grande, o que você vai ver no final do mês é o load balancer escalando uma ou duas máquinas a mais, mas por algumas horas, e aquilo passa despercebido. Já em ambiente serverless, isso não passa despercebido. Isso é punido severamente com um custo, uma fatura da AWS lá em cima.
Então, esse talvez seja a principal dificuldade que a gente teve no início, até perceber que tudo que a gente desenvolve, a gente precisa ter noção dos números. Então, se eu bater o olho hoje numa função lambda, eu preciso saber que o padrão dela é responder em 150 milissegundos. E eu preciso ir acompanhando ela, a gente cria alarmes, inclusive, para isso, para que quando ela passa a gerar um custo acima disso, significa que ela está levando, por exemplo, mais de 150 milissegundos. É, um caso específico que a gente teve, a gente tinha uma lambda que rodava numa média de 250 milissegundos, a gente fez um update de biblioteca, atualização de stack mesmo, versão de Node e até bibliotecas novas, e ela saltou dos 250 milissegundos para 600 milissegundos. E isso, no volume que a gente teve, assim, significou um custo assim, de mais de $2.000 só na metade de um mês. Assim. Então, a correria para arrumar um negócio desse fica muito forte. Nesse caso, não era um caso de a gente fazer rollback, inclusive, era um caso que a gente precisava manter, porque a gente queria ir para a nova versão do Node. E aí é o desafio, assim, se você demorar muito para ver um negócio desse, vamos supor que liberou ali no dia 10 e você vai ver só depois que fechou a fatura, cara, você tomou um prejuízo muito forte. E é um desafio isso, porque você tem que estar olhando constantemente. Mesmo com alarmes, a gente tem constantemente isso acontecendo. Vez ou outra, uma lambda passa num padrão diferente, porque atualizou, a gente adiciona a funcionalidade e a gente precisa ir lá e resolver. Então, ter noção do tempo de processamento de uma lambda, do volume de requisição, que é outra coisa, você pode ter um fogo amigo ali chamando outra API tua de forma absurda, e aí você vai pagar por isso, assim, literalmente. A gente teve casos até de parceiro nosso invocando assim mais coisas do que deveria, e a gente teve que dizer assim, cara, desculpa, não vamos ter que colocar uma cota aqui porque o custo não acompanha e assim não precisa ler tantas vezes a mesma informação. Legal, legal, muito bom. E para a gente já caminhando aqui para o final, né? Uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, né? No final, valeu a pena usar serverless? Está valendo a pena usar serverless? O que tu pode, né, compartilhar aqui para a gente, né, de sucesso, né? Se esse é o caso, né? Se está Sim. dando certo, então conta aí para gente. Assim, a minha opinião é que vale muito a pena. Assim, hoje eu tenho a preferência pelo serverless em 99% das coisas que a gente faz. Por isso, assim, porque ele tem uma facilidade de gestão, de nível de SRE bem significativa. Assim, os outros modelos são modelos, às vezes, que a gente até consegue ter mais conhecimento, principalmente eu que me formei assim no universo de software, vendo essas coisas acontecendo, mas o serverless ele traz assim benefícios bem significativos, assim, até em alguns momentos você conseguir criar coisas novas, direcionar as coisas de forma mais simples, porque é só mais uma lambda, você consegue redirecionar o tráfego e assim por diante. Então, para nós tem valido muito a pena. Eu acho que mesmo com os momentos onde a gente teve algum custo adicional, ele ainda economizou muito dinheiro para o IPO em termos de cloud computing, porque uma infraestrutura como que a gente tem hoje, com o volume que a gente tem hoje, ela custaria bastante caro do ponto de vista de alocação de máquina, e aí com a alocação de máquina viria outras coisas, assim, aplicação de patch, ou tem que matar as máquinas de vez em quando e subir máquinas novas. Então, só essa gestão, assim, a gente faz em máquinas internas, assim, para ambiente de dados, não parece, mas isso dá um trabalho muito significativo, muito mesmo. Então, o serverless, ele remove praticamente tudo isso, a AWS cuida de te dar uma stack sempre nova, sempre atualizada, e isso é bom. Isso é bom porque o nosso foco é software mais do que infraestrutura, assim, e quando a gente quer fazer software, é fácil se apaixonar pela infraestrutura e começar a montar monstruosidades de infraestrutura e o pessoal vai se apegando, é cada vez mais difícil de desfazer isso. E o serverless mantém tudo simples. Baita frase essa do fazemos software, não infraestrutura. Isso é muito bom. Exato. E para a gente fechar, Márcio, queria ouvir um pouquinho de ti, contando toda essa tua experiência, né, essa jornada que tu teve. Tu já deu várias dicas aqui, né, ao longo desse bate-papo, né? Mas o que tu resumiria assim de dicas, né, para quem está ouvindo?
que está pensando em usar serverless, né? O que tem de mensagem aí para o pessoal? Vamos lá, eu acho que eu sou uma pessoa que ama a experiência prática, assim. Então, talvez dividir isso em três ciclos, assim, que volta no primeiro, depois que termina os três. Assim. Então, praticar, que é o primeiro. Tenta fazer uma função. Nem que você sobe ela na mão, tenta ver ela funcionando. E aí, ir para o segundo, que é aprofundar. Tentar entender o que é o cold start, entender por que a lambda vai executar e eventualmente vai morrer. E o próximo é monitorar, porque no primeiro momento que você subiu uma lambda, você já tem que saber qual que é o tempo médio de resposta dela, você tem que saber qual que é a latência que ela vai ter quando responde o cliente, e até quanto de memória você vai alocar para ela, tem que tentar sempre usar uma combinação que seja interessante. E depois que você monitorou e já fez um aprofundamento, volta para praticar, porque aí você vai começar a colocar, de fato, o aprendizado e começar a usar na essência aquilo que vai ter vantagem mesmo. Assim. Então, muitas vezes a gente fica tentando estudar tanta coisa e acaba não conseguindo colocar em prática. E fazendo esse ciclo, né, pratica, aprofunda, dá uma monitorada, vê como funciona. O monitorar vai te fazer entender se aquilo faz sentido ou não faz sentido. E aí você vai voltando para a prática no dia a dia. Então, não é um monstro gigantesco assim, ele é gradativo o aprendizado. Então, se a pessoa nunca mexeu em serverless, ela consegue aprender com o tempo, tem muito recurso interessante que consegue ajudar, e precisando também pode sempre pedir ajuda aí que o pessoal vai sempre estar disposto a dar um help. Legal, muito bom, Márcio. Obrigado mesmo pelo tempo. O papo foi ótimo, com várias dicas, foi bem rico mesmo. O meu brinco, né? Dá para fazer vários coaches, né, de frases de impacto que tu soltou aqui. Bem legal. Então, obrigado novamente aí pelo teu tempo, pela disposição de compartilhar conhecimento com os ouvintes aqui do Sem Servidor Podcast. Obrigado de coração pelo convite, Evandro. E foi um prazer. Admiro muito o teu trabalho e o podcast. É muito legal ter uma conversa assim de coisas que assuntos que a gente ama. Assim. Então, obrigado mesmo e um grande abraço. Legal, obrigado. E assim a gente encerra mais um episódio do Sem Servidor, seu podcast sobre serverless em português. Até a próxima.